Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. A luta pelo feminismo entende-se desde a proclamação da República no Brasil em 1881. A Lei Saraiva garantia que, para seu eleitor, o indivíduo precisava ser do sexo masculino, mais de 21 anos e ter uma renda anual X, e justificava a exclusão de mulheres pelo fato que elas eram subordinadas, ou seja, estavam sob o controle de alguém. Ao longo da República Velha, que durou de 1889 a 1930, as mulheres continuavam restritas do direito de voto. De acordo com nossa primeira Constituição da República, todos são iguais perante a lei. Porém, uma má interpretação dos termos usados no masculino e não havendo um esclarecimento do gênero, essas foram consideradas como cidadãos de segunda classe, não eleitorais e tampouco elegíveis. Essas foram consideradas tantas vezes incapazes para atuar a sua vida civil, diminuídas e oprimidas por um sistema totalmente machista. As primeiras manifestações foram severamente criticadas, baseadas em argumentos para nós hoje frágeis, mas que na época já tinham grande significado. Os temores e a aversão ao feminismo se baseavam em explicações como: as mulheres deveriam cumprir apenas as suas funções clássicas, de esposa e mãe. Muitos homens alegavam que o direito ao voto seria um privilégio das mulheres em relação aos homens, pois aquelas teriam o direito sem obrigações correlatas, já que estes tinham de prestar serviço ao exército e à marinha. Alguns queriam uma concessão gradual, pois achavam exagerado sair do nada para conceder tudo, e julgavam as mulheres despreparadas para tal, sendo esta versão proveniente também de mulheres que, além de não terem pretensões emancipatórias, criticavam as que queriam, o que não se difere muito do que vivemos, já que muitas mulheres que também não conhecem o verdadeiro significado do feminismo criticam tal movimento. Em 1927, o voto feminino foi instituído no estado do Rio Grande do Norte e, em 5 anos depois, no Código Eleitoral de 1932, foi assegurado o voto feminino em escala nacional, além de que o limite mínimo de idade dos eleitores foi de 21 anos para 18. A Constituição da República de 1934 confirmou em seu artigo 108 o estabelecido pela Lei Eleitoral de 1932, mas quanto às mulheres tornou-se o voto obrigatório para apenas que exercerem funções remuneradas em cargos públicos. A obrigatoriedade plena veio com a Carta Magna de 1946. Infelizmente, as mulheres não se propunham a mudar sua imagem na sociedade brasileira, apesar das lutas, tampouco sua missão de mãe de família e dona de casa, para não pôr em risco a admissão do voto, que era vista como pedir demais, sendo isto um equívoco, já que pode-se entender o voto como uma forma de participação e demonstração de interesses dos indivíduos na vida pública e na sociedade política, sendo esta a manifestação direta ou indireta do assentimento ou não assentimento de uma determinada proposição feita ao eleitor. A luta pelo direito ao voto feminino foi uma mobilização e tomada de consciência das mulheres e uma conquista feminina. Apesar do direito ao voto ter sido conquistado em 1932, muitas mulheres continuaram excluídas desse processo até 1985. Por serem analfabetas, pois com a proclamação da República, os analfabetos perderam o direito ao voto. As mulheres conseguiram posteriores participações na política e na cidadania, como, por exemplo, a Lei nº 9.100, de 29 de nove de 95. Entretanto, a emancipação política não concedeu às mulheres a participação na vida política, já que os números de eleitos são mínimos, tendo assim muito o que conquistar pela frente ainda. Dentre as mulheres que participaram do espaço político, podemos citar Antonieta de Barros, mulher de grande influência na sociedade dos anos 30 e 50.
Nascida em 11 de julho de 1901 em Florianópolis, encontrou logo cedo barreiras por sua cor, classe e órfã de pai. As condições lhe eram desfavoráveis. Ela não se encaixaria nos padrões estipulados, mas como ela disse, para que conseguíssemos escalar a montanha, desenvolver-se na vida, as pessoas deviam se instruir e obter cultura. Foi a partir de bases ideológicas como essa, ela foi à luta. Foi precursora da luta dos políticos afrodescendentes no parlamento brasileiro, movimento rompido pela ditadura militar, no qual se ganha força com a Constituição de 1988, dando força à participação da mulher em espaço eminentemente masculino. Formou-se professora de português e literatura em 1921, surgiu lecionando, escrevendo, participando de associações, apoiando. Em 1934, Antonieta de Barros envolveu-se nos debates sobre direitos civis, sociais e políticos, defendendo particularmente o direito de mulheres ao voto. Foi eleita, então, pelo Partido Liberal Catarinense como a primeira deputada negra do estado de Santa Catarina. Nascia em 1907, no México, em Coyoacán, Frida Kahlo, que, assim como Antonieta, sofria com toda a repressão da sociedade totalmente masculina da época. Frida tinha participação ativa na política e lecionou artes na faculdade. Além das dificuldades que enfrentava, sofreu um acidente e tinha saúde frágil. Foi vítima de doenças que a comprometiam cada vez mais, e foi nesse período que 4 fiéis alunos decidiram que assistiriam às aulas em sua residência. Frida tinha amor à arte e transmitia isso aos seus alunos, além do interesse em questões sociais e políticas. Anti-imperialista e comunista até o último suspiro, Frida foi exemplo da confusão política de sua geração. Esta se tornou uma revolucionária, pois vestia trajes das culturas mexicanas indígenas, fumava, debatia livremente sobre arte, política e sociedade. Seus quadros, gravuras e desenhos expressam esse ímpeto. Tratou abertamente em sua obra da dor e das limitações causadas por seu problema físico, de aborto, da paixão por Diego Rivera. La obra de Frida Kahlo, Autorretrato con monos, se produjo en un momento de grandes logros, ya que en el mismo año Frida aceptó una cátedra en la pintura y la escultura de la escuela en la Ciudad de México. Así que los 4 monos representaron a sus 4 estudiantes, los fridos, siguieron a la vez sensible. Aún así, estos son por sus manos sobre los pechos y es posible que se refieren a la cuestión de su imposibilidad materna. Las hojas ressecadas representam a edad avançada e a infertilidade. La ceja cerrada, su bigode y su manera de alisar el cabello con trenza que representan la violación de las normas y de la belleza, y la convierten en una mujer con personalidad. Sus ropas retratan toda su pasión por México. Frida foi retratada com realismo e suas obras para construir uma reflexão onde se pode absorver o que a atriz incorpora em sua obra. Sua relação com Diego Rivera se traduz em suas pinturas e par de fotografias. Los problemas de identidad de género se tratan durante todo el show con autorretratos de la serie Naturaleza Viva, pinturas que aluden al estilo de la naturaleza muerta con objetos y frutas que explotam a las mujeres e provocam ao espectador. Hoje, podemos usufruir de exemplos como Frida e Antonieta, e precisamos de mulheres que tenham a força de colocarem ideologias em prática e, assim como elas, serem protagonistas de sua vida. Em nosso meio ainda prevalecem os movimentos que se diferem do feminismo, como, por exemplo, o feminismo e o machismo. O feminismo é criticado por ser visto erroneamente como uma forma de impor um novo padrão. Além disso, muitos desconhecem o real significado do feminismo e o julgam como a mulher se sobressaindo aos homens, o que é um equívoco, já que o feminismo prega a igualdade de gênero. Nós mulheres precisamos saber da verdade. Não somos inferiores a ninguém, nem temos menos direitos que ninguém. Podemos exercer o papel que quisermos na sociedade, não somente o de mãe,
esposa e dona do lar. Podemos fazer parte da política, da educação, da saúde e de todos os âmbitos, pois somos livres e iguais. Podemos romper padrões, não precisamos seguir estereótipos e o único aspecto em que precisamos ser iguais é na força e na coragem para quebrar barreiras que ainda em nossa frente são colocadas. Não precisamos ser vulneráveis e sensíveis para sermos mulheres, pois somos fortes. E homens não precisam ser frios e insensíveis, não necessariamente precisam sustentar o lar, tampouco não chorar. Hoje temos tantos exemplos de mulheres que, em meio a tantas dificuldades impostas pelas antigas leis vigentes no país, ainda obtiveram forças para lutar e transcender gerações. O segredo para se fazer valer cada luta é não se calar. Não pretendemos impor um novo padrão, mas contestar para mudar. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância.